Olá, muito boa tarde, estamos de volta. Depois de um período de férias, o CPT na TV está no ar com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você acompanha 24 horas por dia em radiocpt.com.br, com muita música, louvor, bate-papo e entrevistas sobre diversos assuntos. E a gente abre o cardápio de hoje com novidades. Na programação da Rádio CPT, a estreia do programa Homens de Fé. Um apanhado aí do que está acontecendo no universo masculino, reunindo jovens e leigos da nossa igreja. Quem tem isso na mão ou no bolso? Excelente, é verdade. Às vezes nós pensamos que as grandes guerras, ou que as tentações, que as obras do inimigo, que as forças ocultas e tudo mais, que o diabo nos tenta de N formas. Ou queremos ver alguma obra explícita, arquitetada, montada na nossa frente. Mas, meus irmãos, exatamente, nós temos uma grande porta de entrada que está aqui. Esse bicho também fala, também faz ligações. Mas eu tô brincando aqui, mas, Giovanna, é interessante, assim, como a gente às vezes não percebe essas guerras, pequenas guerras que são grandes batalhas. Por exemplo, eu sei que todo mundo hoje, acho que nós temos no Brasil aí a média de 2, alguma coisinha já de aparelhos telefônicos para cada habitante. É muita coisa. Sem dúvida. Nós estamos comparado com outros países do mundo, o Brasil é um dos primeiros em relação numa conta per capita aí de aparelhos celulares por habitante. E todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem acesso à internet, ou seja, todo mundo tem um mundo na mão. E muitos de nós a gente estava falando esse tempo atrás, né, Giovanni, alguma coisa sobre comunicação, que é a sua área dentro da 3LB, as guerras que a gente precisa viver ali com as ferramentas que nós temos. Quase todo mundo tem rede social, quase todo mundo usa meios de comunicação diretos, como o WhatsApp, por exemplo. Que porta de entrada que são essas redes sociais, né, Giovanni? Sem dúvida. Elas, claro, têm uma ferramenta muito útil para algumas coisas, mas também ela pode ser trabalhada de uma maneira extremamente negativa. O celular também é dessa forma. Acredito que muitas coisas na sua vida são dessa forma. Elas têm um lado positivo e o seu lado negativo. Mas eu acho que hoje em dia, principalmente agora com o acesso muito facilitado, como que o lado negativo tem se tornado muito mais chamativo. Entendeu? As redes sociais, elas não estão sendo mais usadas para... Elas não estão sendo usadas mais para você facilitar a comunicação, elas estão usando mais para você jogar ódio em cima das pessoas porque não concordam com o que você pensa, entendeu? Tá muito mais distorcido. Mas olha que interessante, Giovanni. Quem é o pai da aviação? Você lembra? Escola? Quem é? Valendo! Pai da aviação? Quem é o pai da aviação? Quem inventou o avião? É o Santos Dumont, não é? Santos Dumont. Muito. Palmas pro Giovanni. Muito bem. E você sabe da história que Santos Dumont, quando criou o avião, ele ficou muito feliz que ele conseguiu, né, conquistar o espaço ali, começar um meio de se locomover pelo ar. Isso. E qual foi a sua grande decepção? Que ela foi utilizada para guerra. Você sabe qual foi? Bingo. Eu tenho certeza que, da mesma forma que, talvez hoje em outros tempos, né, mas eu tenho certeza que igual os criadores, as pessoas que inventaram, que criaram, vamos pegar, por exemplo, que o Facebook ou o Instagram, que hoje está na mesma empresa, né, mas a mesma situação do WhatsApp, que os seus idealizadores, eles queriam essas ferramentas para o bem. Sem dúvida. Eu não acredito, não consigo pensar de que elas queriam essas ferramentas para o mal, queriam para usar de forma leviana. E aí hoje eu fico observando, pessoal, como nós somos pegos através de pequenos detalhes. Quem nunca recebeu no seu WhatsApp uma mensagem, esse dia eu recebi, semana passada até, insira um número de telefone, até aqui do estado mesmo, pedindo para eu clicar no link, digitar meu CPF, que eu tinha acabado de receber um valor de R$2.700.000 na minha conta. Olha que interessante. Imagina se aí você vem a primeira clica guerra. nisso, hein? E aí vem o diabinho verde. R$2.700.000 na sua conta.
Juliano, aí vem o anjinho, né? Lembra do Pica-Pau? É. O Juliano, não clica, isso não, que isso, é muito estranho. Mas, Giovanni, brincando, assim, eu quero fazer de forma muito lúdica esse nosso bate-papo, né? Mas, cara, como tem pessoas que caem nessas pegadinhas, né, Giovanni? E aí já foi CPF, possível. É o que a gente mais encontra na internet, infelizmente. Nosso país tem uma cultura de que o que é oficial não tá valendo. Mas o que eu recebo pelo meu colega, pela minha tia, por alguém da minha família, assim, amigos que eu confio, aquilo é verdade. Já pensou se você tivesse recebido isso de um cara que você confia? O que você ia fazer? Não, e outra coisa, Giovanni, começa por aí. E outra coisa, a gente pensa assim, nunca recebi isso, que não sei o quê. Cara, mas imagina você numa situação delicada financeiramente, imagina você numa situação de risco, né? E aí, de repente, você recebe. Esse aqui foi um exemplo que eu citei, que eu recebi semana passada, mas imagina se fosse até um valor menor. Eu vejo que no Facebook você tem N pegadinhas. E eu acho interessante que você tem muitos irmãos que compartilham aquilo, porque a ferramenta te induz a compartilhar, te obriga a compartilhar, e você acaba não vendo o resultado daquilo e todo mundo vê. Então, eu acho que essa guerra aí do velho homem, né, com o velho homem, essa guerra de você resistir a essas situações, para alguns é tranquilo. E para a grande maioria talvez seja. Mas para muitos é uma cilada. O programa Homens de Fé vai ao ar toda segunda-feira, 14h, em radiocpt.com.br. No retorno das férias, a gente convidou o pedagogo Bruno Riz, aqui de Porto Alegre, para falar sobre as causas e consequências desse período de descanso. E como que a gente pode aproveitar melhor este tempo. Afinal de contas, férias é necessidade ou desperdício? Confira aí. Talvez valha a pena retomar uma ideia que eu trago aqui no artigo, de que no período de férias nós estamos saindo da rotina, né? E mesmo que eu esteja inserido num trabalho para o qual eu estou vocacionado, então não é porque eu gosto muito de fazer o que eu estou fazendo que eu não preciso de férias. Então, querendo ou não, um trabalho que eu realizo, e mesmo com muita satisfação, ele tem rotinas, ele tem compromisso, tem responsabilidades, tem horários que têm que ser cumpridos diariamente. Então, nós temos que ter um período relativamente longo para nos desligarmos dessa rotina, desses compromissos, dessas responsabilidades. Então, não se pode abdicar disso. E, felizmente, a reforma trabalhista, ainda do presidente Temer, ela coloca como obrigação, pelo menos, que se tire um período contínuo. Então, isso o empregado não tem direito de abdicar, né? E o patrão tem o dever de atender à demanda. Porque o próprio período de férias tem que ser uma combinação tem que ser conveniente, tanto para o empregado quanto para o patrão, porque não pode todo mundo, na maioria das empresas, tirar férias no mesmo período e se deixar por escolha própria, qual é o período que a maioria gostaria de tirar esse período de férias, né? O próprio planejamento já é uma antecipação, a gente já vai se aproximando de um período que nós vamos dedicar, seja para viagem, seja para ficar uma temporada na praia, ou para pescar, ou para cuidar do jardim, não importa, né? Que esse planejamento anterior, ele é fundamental. Eu falava antes das pessoas que têm até o sentimento de culpa por entrarem de férias. Mas as pessoas que estão num quadro já mais avançado de depressão e valorizam excessivamente o trabalho, o próprio final de semana já acaba sendo um tormento para elas, e quanto mais abandonar o trabalho formal por um período mais longo, né? Então, realmente são pessoas que precisam
precisariam de tratamento, porque você está fazendo mal a ela, está fazendo mal ao próprio ambiente de trabalho, porque elas não vão conseguir ter o desempenho que se esperaria por causa da sua condição física e mental. Então, há necessidade realmente da pessoa buscar ajuda para poder superar essa condição. Essa condição de férias, de poder repousar, muitas vezes até exercendo outras atividades. Ela até poderia fazer isso, mas não como uma obrigação que tem que ser alcançada num período curto e ela realmente se sentir cansada depois de realizar a tarefa. Porque o sentar no sofá assistir televisão não descansa nada, né? Então, o não fazer nada não é tirar férias, é fazer alguma coisa prazerosa com a qual ela se envolva e ao mesmo tempo relaxe e que fuja da rotina do dia a dia de trabalho, seja na escola, seja no trabalho formal ou até nas outras atividades domésticas com a qual ela se envolve, né? E a gente falando nessa questão do não fazer nada, né? Eu me lembrei, claro, férias a gente, por mais que algumas pessoas se envolvam com alguma coisa, a gente pensa no o sem compromisso, né? Isso, e aí vem o sem compromisso, né? E aí vem aquela questão assim, né? Espiritual também, que é importante, né? Que a gente também tem que manter esse equilíbrio, tanto do corpo, do físico, mente e também do espírito, né? Eles pensam, tô de férias, não preciso ir na igreja agora, né? Agora estou de férias, não preciso participar das atividades, né? A gente tira férias de Deus, Deus tira férias da gente. Acho que isso aí também é uma questão, né? Que é importante a gente refletir sobre isso, né? Isso, porque uma das conclusões que eu chego no final da matéria é que o descanso foi criado por Deus e já antes da própria queda em pecado, e que quando eu estou gozando do meu período regular de férias, não significa que eu deva abandonar a minha atividade como cristão na igreja, porque se nós vivemos o período de férias como provavelmente nós vamos estar vivendo no paraíso, nós queremos Deus conosco sempre, durante todos os dias e também de modo especial nas férias, que é um tempo em que a maioria das pessoas gosta de viver na natureza, então contemplar a obra da criação só vai nos reforçar a mensagem salvadora de Cristo. Então, só vai nos fazer bem continuarmos ativos como cristãos. O Revista CPT vai ao ar toda terça, quarta e sexta, 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. E no retorno das férias, retomamos as nossas atividades, as nossas rotinas, no trabalho, na escola, no lar e na igreja. E o vice-presidente de ensino, pastor Joel Miller, na reestreia do programa Teologando, convidou a diretoria da ANEL, da Associação Nacional de Escolas Luteranas, para falar sobre o reinício do ano letivo. Volta às aulas, para quem está fora da escola e trabalhando com as escolas ao mesmo tempo. Como é que você pode perceber isso? E a gente vê de vez em quando assim, algumas charges, né, que é a alegria das mães, que os filhos voltem para as escolas. Essa perspectiva, essa espera, ela é boa, ela é saudável? O que você pode nos dizer, Marlene? Falando um pouco de quando eu era gestora das escolas, era sempre um momento de muita alegria. Eu sempre falava que a escola, nos meses de dezembro e janeiro, é uma escola vazia, sem cor e sem brilho. É apenas um prédio, né? É apenas um prédio. Mas quando chega que antecede, quando os professores começam a vir para a escola, quando você começa a elaborar a tua programação ali junto com os professores no início do ano, o seu coração bate mais forte, porque o seu coração quer ver a alegria das crianças, dos adolescentes que vêm para as escolas. É um preço lindo e maravilhoso que é um presente, aliás, um presente que a gente, quanto gestores, recebe.
Hoje eu não sinto esse momento, né, de preparação para receber as crianças, os adolescentes, enfim, toda a comunidade escolar. Mas, por um outro lado, quando você ouve os diretores, né, numa ligação ou numa mensagem dizendo assim, nossa, estamos quase iniciando, estamos trabalhando muito, a alegria de vê-los também preparando as nossas escolas para receber os alunos também é gratificante. E de saber do trabalho grandioso que as nossas escolas fazem para receber esses alunos. Então, é uma bênção a gente estar sempre envolvida com a educação. O Teologando vai ao ar toda sexta, 2h da tarde, em radiocpt.com.br. E a mensagem de hoje é com o pastor Martinho Zonta, apresentador do programa Pergunte ao Pastor, que vai ao ar toda quinta-feira, 11h da manhã, em radiocpt.com.br. O pastor Martinho traz uma reflexão sobre o bom pastor que se preocupa em buscar e cuidar das ovelhas perdidas. Baseado no texto de Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 até 16 e 23 até 24, com o título Procurarei as minhas ovelhas. E eu passo a ler esta reflexão. Diz o autor assim: esta é uma das palavras mais bonitas de todo o Antigo Testamento. O povo de Deus havia sido dividido em diversas partes, escravizado por diversas nações, como a Síria e a Babilônia, por causa da sua desobediência a Deus. A situação chegou nesse ponto porque as autoridades daquele tempo, também as religiosas, não cumpriram seu papel. Aproveitavam-se do povo, mas não cuidavam dele. E através do profeta Ezequiel, Deus fala para as autoridades de Israel e, comparando seu povo com o rebanho, diz assim, aspas, ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. E continua, vocês não tratam as ovelhas fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. E por não terem pastor, elas se espalharam. Ezequiel 34, versículo 2, 4 e 5. Continua o autor. Diante desse quadro desolador, Deus toma a iniciativa e diz assim, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Versículos 11 e 16 do capítulo 34 de Ezequiel. Continua ainda o autor, mas a misericórdia de Deus vai muito além. Lemos o seguinte, diz Deus, eu darei às minhas ovelhas um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Versículo 23. Aqui, o texto aponta para o Messias, o Salvador, que veio da descendência do rei Davi. Jesus reúne o grande rebanho de Deus. Ele próprio diz assim, em João 10,16, ainda há outras ovelhas que me pertencem e não estão nesse curral. É preciso trazer também estas. Então haverá um só rebanho e um só pastor. É interessante pensarmos sobre essa grande graça, esta bondade de Deus que envia o Salvador Jesus e que ele veio para exatamente buscar as ovelhas perdidas. Ele diz, eu não vim curar os sãos, porque esses não precisam de médico, eu vim buscar as doentes, os pecadores, e todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Precisamos lembrar todo este amor de Deus que vem ao mundo, assume a forma humana para cumprir em nosso lugar todos os mandamentos, toda a lei de Deus, e assim ir ao encontro da sua morte, derramando sangue inocente e perfeito. E Deus assim nos reconcilia com Ele através desta obra maravilhosa do Senhor Jesus. Por isso, nós estamos felizes e agradecidos a Deus. E nós lemos no final desta reflexão uma oração que o autor colocou. Ele diz assim, obrigado, gracioso Deus, porque através de Jesus me procuraste e me trouxeste de volta para o rebanho. Obrigado porque cuidas das minhas necessidades e me apacentas com amor. Não permitas que eu me afaste do rebanho.
Amém. E o CPT na TV chegou ao fim. Espero que você tenha curtido o nosso primeiro programa pós-férias. Afinal de contas, nós também estávamos com saudade de compartilhar o melhor da nossa programação, que você pode conferir, inclusive, em radiocpt.com.br 24 horas por dia. Também é convidado a assistir os nossos vídeos em facebook.com/radiodaelp e pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. Eu espero você no próximo sábado, 12h30, aqui na Ubra TV. Um abençoado final de semana. Até lá. Tchau, tchau.